Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 128 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire. Estávamos comentando aquela doação, aquela troca, na verdade, da Universidade de Paris, dando a São Domingos, a pedido do Papa Honório III, a casa que ela tinha e que vai se transformar no convento de São Tiago, em Paris, né? E pedindo em troca, a universidade pediu em troca, né? Sufrágios espirituais, como eram feitos para os membros da ordem, para os seus doutores, os doutores da Universidade de Paris. Então, no segundo parágrafo da página, lê-se o seguinte: tendo desse modo adquirido uma habitação fixa e pública, começaram os religiosos a ser mais conhecidos. Vinham muitos ouvi-los e eles faziam muitas conquistas entre os inumeráveis estudantes que de todos os pontos da Europa levavam para Paris o ardor comum da sua mocidade e o caráter diverso das suas nacionalidades. No fim do verão de 1219, contava o convento de Saint-Jacques 30 religiosos, dentre os quais nessa época tomaram o hábito o único cuja memória se conservou até nossos dias. Foi Henrique de Marbourg. Fora enviado alguns anos antes para Paris por um de seus tios, cavaleiro piedoso, que habitava a cidade de Marbourg. Falecendo esse tio, apareceu-lhe depois em sonhos e disse-lhe: toma a cruz em expiação das minhas culpas e atravessa os mares. Quando voltares de Jerusalém, acharás em Paris uma nova ordem de pregadores, a qual te entregarás, que te não atemorize a sua pobreza, e não os desprezes por serem poucos, porque eles virão a ser um povo, e fortificar-se-ão pela salvação de muitos homens. Aqui o padre Lacordaire cita uma outra biografia chamada Vida dos Frades, de Gerhard de Frachet. Atravessou com efeito Henrique o mar e, voltando para Paris na ocasião em que os pregadores se começaram a estabelecer, abraçou sem hesitar a sua instituição. Veio ele a ser um dos primeiros e mais célebres pregadores do convento de Saint-Jacques. O rei São Luís afeiçoou-se muito a ele e levou-o consigo para a Palestina no ano de 1254. Morreu à volta na companhia do rei. Eis um caso que ele contava sobre os princípios da ordem em Paris. O Henrique de Henrique de Marbourg, né? Então aqui ele contando o caso. Aconteceram que 2 frades itinerantes ainda nada tinham comido até as 3 horas da tarde e perguntavam-se um ao outro como poderiam mitigar a sua fome no país pobre e desconhecido que atravessavam. Quando estavam com essa conversa, apareceu-lhes um homem em traje de viajante e disse-lhes: de que vos ocupais, homens de pouca fé? Buscai primeiro o reino de Deus e o resto vos será dado com abundância.
tivestes fé suficiente para vos sacrificardes a Deus. E agora tendes receio de que ele vos deixe sem alimento? Atravessai esse campo, e quando chegardes ao vale que fica embaixo, achareis uma aldeia. Entrai na igreja, e logo o prior da igreja vos convidará. Nisto sobrevirá um cavaleiro, que há de querer quase à força levar-vos com ele. Mas intervindo o padroeiro da igreja, este vos levará a vós, ao padre e ao cavaleiro, para sua casa, onde vos tratará suntuosamente. Tende, pois, confiança no Senhor, e exortai os vossos irmãos a essa mesma confiança. Dito isto, desapareceu, passando-se tudo como ele havia predito. Os religiosos, quando voltaram para Paris, contaram o que tinha acontecido a Frei Henrique e ao pequenino número de pobríssimos religiosos que ali havia então. Também tirado da mesma obra do Gerhard de Frachet. Esta extrema penúria dos religiosos foi provavelmente o que deu motivo a que dois deles, João de Navarra e Lourenço de Inglaterra, fossem ter com Domingos a Roma. O santo, assim que eles chegaram no mês de janeiro de 1218, ordenou a João de Navarra que fosse para Bolonha, acompanhado de outro religioso, a quem os historiadores chamam um tal Bertrand, para distinguirem de Bertrand de Garriga. Enviou-lhe pouco depois Miguel de Uzero e Domingos de Segóvia, chegados de Espanha, e 3 outros frades, Ricardo, Cristiano e Pedro, sendo este último só converso. Esta pequena colônia, não se sabe como, arranjou em Bolonha uma casa e uma igreja, chamadas Santa Maria de Mascarella. Vivia, contudo, uma profunda miséria e, sem poder aliviá-la, numa grande cidade onde a religião, os negócios e os prazeres têm o seu giro certo e onde tudo o que é novo só dificilmente interessa. Tudo, porém, mudou de figura com a chegada de um só homem. Apareceu Reinaldo em Bolonha a 21 de dezembro de 1218, voltando da Terra Santa, e logo revolveu a cidade inteira. Nada se pode comparar a esse triunfo de eloquência divina. Em 8 dias, Reinaldo estava senhor de Bolonha. Eclesiásticos, jurisconsultos, professores e estudantes da universidade, todos ambicionavam entrar para uma ordem ontem ainda desconhecida ou desprezada. Os grandes talentos chegavam a recear ouvir o orador, temendo ficar seduzidos pela sua palavra. Quando Frei Reinaldo, de santa memória, outrora deão de Orleans, diz um historiador, pregava em Bolonha e atraía à ordem eclesiásticos e doutores de fama, começou o mestre Moneta, então professor das artes e célebre em toda a Lombardia, vendo a conversão de tantos homens, a recear por si próprio. Por conseguinte, tinha todo o cuidado em evitar Frei Reinaldo e desviava dele os seus discípulos. Mas eles, no dia da festa de Santo Estevão, convenceram-no a ir ao sermão. E não podendo ele abster-se de lá ir, por causa deles, dos discípulos, os alunos, ou por qualquer outro motivo, disse-lhes: vamos primeiro a Saint-Procul ouvir missa. Foram, com efeito, e ouviram não só uma, mas 3 missas. Moneta demorava-se propositadamente para não assistir ao sermão. Porém, estando seus discípulos com ele, acabou por lhes dizer: vamos agora. Quando chegaram à igreja, não tinha acabado o sermão,
e era tão grande a multidão de gente que Moneta viu-se obrigado a ficar à porta. Apenas começou a prestar atenção, sentiu-se logo vencido. Exclamava nesse momento o orador, o Reinaldo, né? Vejo os céus abertos. Os céus estão abertos para quem quiser entrar. As suas portas estão abertas para quem as quiser transpor. Não cerreis o vosso coração, nem a vossa boca, nem as vossas mãos, com receio de que os céus se fechem. Por que tardais tanto? Os céus estão abertos. Então essa era a frase que ele ouviu, né? Apenas Reinaldo desceu do púlpito. Moneta, cujo coração Deus tocara, foi procurá-lo. Expôs-lhe a sua situação e as suas ocupações, e fez na presença dele voto de obediência. Como, porém, estava preso por muitos compromissos, ainda conservou o traje secular durante 1 ano, com o consentimento de Frei Reinaldo, trabalhando, contudo, com todas as suas forças, para lhe trazer ouvintes e discípulos. Ora, trazia um, ora outro, e cada vez que fazia uma conquista, parecia tomar o hábito com aquele que o tomara. Também a mesma obra aqui citada pelo padre Lacordaire. O convento de Santa Maria de Mascarella já não chegava para os religiosos. Obteve então Reinaldo, do bispo de Bolonha, por intermédio do cardeal Ugolino que vai se tornar papa, né? Nesse tempo, legado apostólico naquela província, a igreja de São Nicolau de Vinhes, Santo Nicolás de Vinhes, situada perto dos muros da cidade, no meio de campos. O capelão da igreja, chamado Rodolfo, homem bom e temente a Deus, longe de se opor à generosidade do bispo para com os religiosos, tomou ele próprio o hábito dos dominicanos, né? Contava ele que antes da chegada dos religiosos a Bolonha, havia ali uma pobre mulher, desprezada de todos, porém querida de Deus, que muitas vezes se punha de joelhos em oração ao pé de uma certa vinha, onde se fundou mais tarde o convento de Santo Nicolás. E quando zombavam dela, vendo-a rezar com a cara virada para essa vinha, respondia: ó desgraçados insensatos que sois! Se soubesses que qualidade de homens virão habitar este lugar, e as coisas que se hão de dar aqui, vós mesmos vos prostraríeis em adoração diante de Deus, porque o mundo inteiro há de ser iluminado por aqueles que aqui virão viver. Então essa senhora, né, estava se prostrando ali por causa do futuro daquele lugar, né? Do futuro da ordem que ia se estabelecer ali naquelas vinhas, né? Outro religioso, João de Bolonha, contava que os cultivadores de Santo Nicolás viam ali frequentes vezes luzes e aparições resplandecentes. Frei Crerim lembra-se de que, na sua infância, passando um dia junto dessa vinha, seu pai, que o acompanhava, lhe disse: meu filho, aqui ouve-se a miúdo o canto dos anjos, o que é um grande presságio para o futuro. E observando-lhe o filho, que talvez fossem vozes de homens que se ouvissem, respondeu-lhe seu pai: meu filho, uma coisa é a voz dos homens, outra a dos anjos, e é impossível confundi-las. Está citando da mesma obra, né? Os trechos da mesma obra. Mudando-se os frades para Santo Nicolás, na primavera de 1219, continuaram aí a multiplicar-se devido às pregações de Reinaldo.
ao perfume das suas virtudes e à proteção de Deus, que de tempos a tempos se manifestava por fatos maravilhosos. Um estudante da universidade foi chamado a entrar para a ordem da seguinte maneira: uma noite, enquanto dormia, viu-se só no meio de um campo onde o surpreende uma tempestade. Corre para a primeira casa que vê, bate à porta, pede hospitalidade, mas uma voz responde-lhe: eu sou a justiça, e porque tu não és justo, não entrarás em minha casa. Bate a outra porta, e a outra voz lhe responde: eu sou a verdade, e não te recebo, porque a verdade não salva, senão os que a amam. Dirige-se para outro lado, ali também o repelem, dizendo-lhe: eu sou a paz. E não há paz para o ímpio, mas só para os homens de boa vontade. Por fim, bate a uma última porta, e alguém, abrindo-lhe, lhe diz: eu sou a misericórdia. Se queres escapar à tempestade, vai ao convento de Santo Nicolás, onde habitam os frades pregadores. Aí encontrarás o estábulo da penitência, o presépio da continência, a erva da doutrina, o jumento da simplicidade, o boi da discrição. Maria, que te iluminará, José, que te ajudará, e Jesus, que te salvará. Acordando, o estudante em seguida a esse sonho tomou por um aviso do céu e obedeceu-lhe. Nenhum atrativo humano cooperava nessas conversões de mancebos e de homens já adiantados na carreira da vida pública. Nada havia de mais duro do que a vida dos religiosos. A pobreza de uma ordem recém-fundada fazia-se sentir por toda a qualidade de privações. O seu corpo e o seu espírito, cansados do trabalho da propagação evangélica, não renovavam as suas forças senão com os jejuns e a abstinência. Uma curta noite passada sobre um duro leito sucedia às longas horas do dia. As menores faltas contra a regra eram punidas severamente. Um irmão, converso, tendo sem licença aceitado não sei que tecido ordinário, Reinaldo mandou-lhe destapar os ombros para, conforme o costume, ser-lhe aplicada a disciplina na presença de todos os religiosos. Recusou-se o culpado a obedecer. Reinaldo fê-lo despir pelos religiosos e, levantando os olhos ao céu, entre lágrimas, disse: meu Senhor Jesus Cristo, que destes ao vosso servo Bento o poder de expulsar o demônio do corpo de seus monges por meio da disciplina, concedei-me a graça de vencer a tentação desse pobre irmão pelo mesmo meio. Aplicou-lhe a disciplina em seguida com tal força que os religiosos presentes sentiram-se comovidos a ponto de chorar. Compreende-se que a natureza estivesse vencida em homens capazes de se sujeitar a semelhantes tratamentos. E essa vitória alcançada sobre eles mesmos pela cruel repressão do orgulho e dos sentidos, voltavam a eles logo gloriosamente contra o mundo. Porque que império poderia no futuro ter o mundo sobre corações assim fortalecidos contra a vergonha e a dor? Fato admirável. A religião serve-se para exaltar o homem dos mesmos meios de que o mundo se serve para os rebaixar. Restitui-lhe a liberdade pela prática da servidão.
falo, rei, crucificando-o. Portanto, não eram as penitências do claustro a mais dura prova a que se sujeitavam os jovens ou ilustres noviços que se apresentavam às portas de Santo Nicolás de Bolonha. A principal tentação das obras, no seu princípio, está na sua própria novidade, nesse confuso horizonte onde flutuam todas as coisas que ainda não tenham passado. Quando qualquer estabelecimento tem atrás de si séculos, recendem as suas pedras um perfume de estabilidade que tranquiliza o homem no meio das dúvidas que surgem no seu coração. Nele descansa como uma criança no colo do seu velho avô. Nele é embalado como um marinheiro numa nau que já atravessasse 100 vezes o oceano. Mas nas obras novas existe uma triste harmonia com o lado fraco do coração humano. Agitam-se mutuamente. Não esteve Santo Nicolás de Bolonha ao abrigo dessas surdas tempestades, que por uma lei da providência experimentam e purificam todos os trabalhos divinos em que o homem coopera. É belíssimo isso aqui, e profundíssimo, né? Isso aqui que o padre Lacordaire fala, né? Sobre as coisas novas, né? Que surgem. Como a Ordem de São Domingos, né? Como a Ordem de São Francisco, obviamente, também, né? Como que ela suscita paixões, ela agita os corações, ela nasce de uma agitação, né? Nada é tranquilo, né? Nesses começos, né? Nos tempos, diz um historiador, nos tempos em que a ordem dos pregadores era ainda semelhante a um pequenino rebanho e a uma plantação nova, levantou-se entre os religiosos no convento de Bolonha uma tal tentação de desalento que muitos chegaram a consultar entre si sobre que outra ordem haviam de escolher, persuadidos de que a deles, tão recente e tão fraca, não poderia durar muito tempo. Dois dos religiosos mais importantes haviam até já alcançado de um legado apostólico a licença de entrar para a ordem dos cistercienses e tinham já apresentado as competentes cartas a Frei Reinaldo, outrora deão de Santa Ainha de Orleans e agora vigário do bem-aventurado Domingos. Tendo Frei Reinaldo reunido o capítulo e exposto, cheio de aflição, o caso, os religiosos prorromperam em soluços e uma indizível tristeza se apoderou dos seus espíritos. Frei Reinaldo, mudo e com olhos fitos no céu, só se dirigia a Deus, em quem punha toda a sua confiança. Frei Claro, o toscano, levantou-se para exortar os outros religiosos. Era um homem bom e de grande autoridade, que noutros tempos ensinara as artes e o direito canônico, e depois fora prior da província romana, penitenciário e capelão do Papa. Acabara ele apenas o seu discurso, quando veio entrar mestre Rolando de Cremona, sapientíssimo e célebre doutor, que ensinava filosofia em Bolonha, que foi o primeiro dos religiosos que mais tarde ensinou teologia em Paris. Precursor, então, do São Tomás de Aquino, né? Rolando de Cremona. Vinha só, inebriado e arrebatado do Espírito de Deus, e sem dizer mais nada, pede unicamente que lhe deem o santo hábito.
Frei Reinaldo, fora de si, tira o seu próprio escapulário e põe-lhe no pescoço. O sacristão toca os sinos. Os frades entoam o Veni Creator Spiritus. E enquanto cantam, com vozes sufocadas pela abundância de suas lágrimas e de seu júbilo, acode o povo, uma multidão de homens, mulheres e estudantes, enchem a igreja. A notícia do que se passa agita a cidade inteira. Renasce a devoção pela ordem. Desaparecem as tentações. E os 2 frades que tinham resolvido abandonar a ordem, precipitando-se no meio do capítulo, renunciam à licença apostólica que tinham alcançado e prometem perseverar até a morte. Então, Rolando de Cremona, né? Um grande homem, muito erudito, né? Com muitos cargos já assumidos, né? Até na corte, né? Porque ele foi penitenciário e capelão do Papa, né? Não é pouca coisa. Essa chegada desse lustre italiano à ordem faz então com que a tentação desse convento, né, seja amainada, né, seja contida, né. Tais foram os princípios de Saint Nicolas de Bolonha e de Saint-Jacques de Paris, as 2 pedras angulares do edifício dominicano. Aí, no foco das mais ilustradas universidades da Europa, Bolonha é a sede da primeira universidade historicamente fundada, né? É por isso que é pedras angulares do edifício dominicano. Aí, no foco das mais ilustradas universidades da Europa, se formou a flor dos pregadores, dos doutores. Aí se reuniram alternadamente todos os anos, conforme o primitivo texto das constituições, os delegados de todas as províncias da ordem. Aí viveram durante séculos homens que nenhum contemporâneo excedeu, perpetuando entre os povos o respeito pela instituição que os criara. Santo Nicolás de Bolonha teve a glória de possuir os últimos anos de Domingos e de ser o seu túmulo. Saint-Jacques de Paris veio também, por outro lado, a ser uma sepultura célebre. Dedicando-lhe o rei São Luís um terno afeto, acolheu sob seus mármores as entranhas e o coração de uma infinidade de príncipes de sangue francês. Roberto, 6º filho do Santo Rei e tronco da Casa de Bourbon, aí foi levado à pia batismal pelo bem-aventurado Humberto, 5º mestre-geral da ordem, e aí foi sepultado. A ele se foram reunir seu filho, seu neto e seu bisneto, e os restos dos 3 juntos formam um só túmulo, sobre o qual está gravado este epitáfio. Abre aspas. Aqui jaz a estirpe dos Bourbons. Aqui jaz o primeiro príncipe do seu nome. Este sepulcro é o berço dos reis. Fecha aspas. Singular destino do convento de Saint-Jacques, onde foi batizado a Casa de Bourbon na pessoa do seu fundador, e onde repousam as suas 4 primeiras gerações, foi o ponto de onde partiram os golpes que a destronaram. Não era precisamente no convento de Saint-Jacques que se reunia o Clube dos Jacobinos, mas em outro convento dominicano, que ficava pouco mais ou menos ao meio da rua Saint-Honoré.
os mais implacáveis destruidores da monarquia reuniram-se nos seus claustros abandonados, e o nome, antes usado pelos dominicanos franceses, nunca mais saiu da boca das nações, senão manchado de sangue. Hoje, Saint-Jacques nem mesmo é uma ruína. Um grupo de casas e de casebres cobre os seus restos com a sua ignóbil sombra. E há a perfeita indiferença com que este lugar tem sido tratado. É provável que a própria Casa de Bourbon não saiba que ali existiu o túmulo dos seus primeiros antepassados. Essa é a digamos assim, o destino, né, dessa fundação de São Domingos, né? E que essa última leitura nos faz lembrar, né, não nos deixa esquecer, né, essa aparente coincidência, né, de que o lugar que nasceu a Casa de Bourbon, né, e que foi batizado, né? Foi batizado aqui o Roberto, sexto filho de São Luís, e batizado e depois de morto foi sepultado lá, né, com o seu filho e seu neto e seu bisneto, né? Esse epitáfio também é muito importante, né? Aqui jaz a estirpe dos Bourbons, aqui jaz o primeiro príncipe do seu nome. Esse sepulcro é o berço dos reis. Então foi lá que nasceu, digamos assim, a Casa dos Bourbons, né? Isso aqui no século XIII, né? Então, isso mostra, né, a terna afeição que Nosso Senhor tinha pela Casa dos Bourbons, né? Pela estirpe dos reis franceses, né? E aí a gente passa no século XVII por aquela famosa aparição de Nosso Senhor a Santa Maria Lacoque, né, tentando salvar exatamente a Casa dos Bourbons, pedindo a Luís XIV o pedido principal, né, foi que ele construísse uma igreja e a dedicasse ao Sagrado Coração de Jesus, entre outras coisas. Depois colocasse o símbolo do coração de Jesus nas bandeiras francesas. Enfim, aquela revelação que nós conhecemos. E depois, castigando a Casa dos Bourbons, com a permissão de um movimento que nasceu exatamente onde nasceu a Casa dos Bourbons, né? Na mesma região, em Saint-Jacques, a rua Saint-Honoré, né? Onde foi fundado o Clube dos Jacobinos, que foi instrumento para a Revolução Francesa e que foi instrumento não só para o castigo aos Bourbons, né, mas o castigo a nós todos, né, a nós todos. E isso tudo ocorreu em torno, né, da Ordem de São Domingos, né? Que coisa terrível, né?
Como é terrível a justiça de Deus, né? Deus pode criar e destruir, né? Tudo está nas mãos dele, né? E nenhum poder na terra, né, consegue ultrapassar o poder de Deus, né? A gente sempre duvida disso, né? A gente sempre fica impressionado com os poderes temporais, né? E nos esquecemos do poder de Deus, né? Essa história contada dessa forma, né, é muito significativa, né? E se nós lembrarmos, né, do que nós lemos, né, na biografia de São Tomás, se nós lembrarmos daquela visão que Chesterton nos dá sobre a importância dessas duas ordens, né, a dominicana e a franciscana, como uma espécie de salvação da cristandade naquele momento, né? Como que as ordens medicantes trouxe um sangue novo para a igreja. Isso se encaixa muito bem com a história da Casa dos Bourbons, né? De a Ordem de São Domingos ter sido o berço da dinastia dos Bourbons, né? Que por 500 anos, né, ela existiu e ela foi destruída, né, pela Revolução Francesa. Claro, tentou-se reconstruí-la ao longo do século XIX, mas as coisas não funcionaram, porque Deus já tinha decidido, né? Então, todo esse movimento medieval, né, tem uma ligação muito grande, historicamente, né, no tempo histórico, com tudo que aconteceu depois, e a gente vê sempre a presença do poder de Deus na nossa história, né? Seja para as bênçãos, como foi na Idade Média, né? Criando homens, suscitando homens como São Francisco e São Domingos, que iriam salvar daquela vez a cristandade, né? E também nos seus castigos, né? Que surgem significativamente, como se Deus quisesse nos ensinar, né, que tudo que ele cria para o homem, se não é aproveitado pelo homem, ele pode destruir com os mesmos meios, nas mesmas regiões, no mesmo lugar, né? No lugar onde ele fez surgir, né, a dinastia dos Bourbons, dos reis, berço dos reis, não é? Ele fez também essa dinastia terminar, né? O Rei Sol, né, Luís XIV, o Rei Sol, um homem poderosíssimo na época em que ele viveu, né? Um homem que se achava superior a Deus, né? E resolveu desconhecer um pedido que Nosso Senhor fez a ele, né?
chegou a ele o pedido, através da filha dele, Santa Margarida, através da priora lá do convento dela, fez chegar a São Luís através da filha dele, que era uma moça muito piedosa, e ele não quis cumprir, né? Vai ser um exemplo da ação de Deus na história. Eu diria ação direta, né? Porque ele apareceu, né? A causa primeira apareceu, né, para Santa Margarida Maria Alacoque, né? Santa Margarida Maria foi a causa segunda, mas a causa primeira se moveu, né, nessa época. Ela apareceu, né? A causa primeira apareceu e disse que agiria, né? Ela falou, né? Ela disse o que ia acontecer, né? Então, como a gente vê também na criação, né, a causa primeira aparecendo na criação da Ordem dos Dominicanos, né, aqui nesse livro, né, Nosso Senhor e Nossa Senhora, né, se movimentando para o bem da Ordem dos Dominicanos, né. E vemos também na destruição, né. O que de bom resta nisso, como mensagem para nós, né, é que Deus não nos esquece, tanto para as bênçãos e quanto, terrivelmente, para os castigos, né? Então, eu vou terminar aqui na página 144, final do capítulo 13, né? A leitura de hoje. E nós entraremos na segunda-feira, né, no capítulo 14. E veremos outras passagens da vida de São Domingos. Pergunto se há alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. E aí, professor? Diga, Márcio. Tudo bom? Tudo bom. Bom, muita coisa interessante, como sempre, né? Mas eu gostei bem dessa descrição aí do presépio, que eu sempre ficava aquela curiosidade para saber o que significariam ali legal, né? O jumento, né? Mesmo porque o jumento também, esses bichos também aparecem em textos do Antigo Testamento também. Sim. Né? Então a simplicidade, a descrição, né, no sentido do discernimento, de conhecer aquilo que é o verdadeiro. Presépio da continência, erva da doutrina, jumento da simplicidade, isso. Boi da discrição. Exatamente. Então eu achei muito interessante. E se eu tiver algo a mais a dizer sobre presépio aí, que nós já estamos chegando perto do advento, de repente é a hora, hein? Pois é, mas não tem, infelizmente. Essa simbologia, inclusive porque existem outras simbologias, bonitas também, né? Interessante. Existem. Mas a gente podia fazer uma pesquisa disso para os presépios, né, que estão sendo montados agora proximamente, né? Mas é uma boa ideia da gente esmiuçar isso um pouco, Márcio, da simbologia dos animais que estavam lá, né? Estábulo da penitência, presépio da continência, erva da doutrina, jumento da simplicidade, boi da discrição. Vamos procurar, mas não tem não, infelizmente. Infelizmente isso aí está naquele lado obscuro da minha ignorância, que é grande demais, né? Mas bonito mesmo, ser bem observado isso, viu? E veja que isso é uma coisa medieval, né? Provavelmente essa simbologia do presépio era uma coisa conhecida, né? No medievo, né? Porque fala aqui muito claramente, né? É difícil, né, hoje a gente conviver com tudo, porque
Não há conhecimento geral sobre isso. Os padres não falam sobre isso, né, nas homilias. Essa coisa de montar o presépio, né? A gente não monta com esse espírito, né? Enfim, de saber da simbologia. Mas eu vou esmiuçar aqui, vou ver o que eu posso achar, Márcio. Boa lembrança. Muito boa lembrança. Mais alguma observação, gente, do capítulo que nós lemos? Tem tanta coisa aqui, né? Mas enfim, não tendo mais nenhuma observação, Deus lhes pague pela paciência, pela presença, pela participação. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana, né? Na segunda, se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui, página 135, né? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.